Durante 10 anos da minha vida eu trabalhei com a mesma coisa e hoje morando na Itália eu faço uma coisa completamente diferente. Antes de contar a minha história pra vocês, eu já adianto que eu confesso que eu sabia que isso aconteceria um dia mesmo morando no Brasil. Eu sentia que esse momento estava chegando, mas a gente vai entrar em detalhes depois. Vocês com certeza estão se perguntando, meu Deus, mas quantos anos essa menina tem? Eu tenho 27 anos, mas eu comecei a trabalhar muito nova. Eu tinha 15 anos no meu primeiro emprego. E esse primeiro emprego foi a minha carreira durante 10 anos da minha vida. Tudo começou quando eu tinha 10 anos de idade e eu fiz a minha primeira aula de balé. E eu nem preciso falar pra vocês que eu me apaixonei, foi amor à primeira aula. E eu me mantive na mesma escola com a mesma professora durante praticamente a minha vida toda. Quando eu fiz 15 anos, ela me deu a oportunidade de ser professora na escola dela. Foi muito especial pra mim porque eu sempre tive essa veia do ensinar. Eu sempre soube desde criança que eu queria ser professora. Eu só não sabia o que eu ia lecionar. Quando eu brincava de faz de conta, a minha brincadeira era ser professora. Na escola, eu era aquela que ensinava, que ajudava os meus amiguinhos. Então eu sabia que eu seria professora, mas eu não sabia do quê. E a vida foi acontecendo, continuei ensinando, continuei como professora. Eu comecei como professora dos pequenos e aí fui crescendo até as turmas mais velhas. Eu já formei alunos que hoje, inclusive, devem ter uns 22, 23 anos e eu tenho só 27. E quando, enfim, chegou o momento de fazer uma faculdade, eu escolhi a educação física porque eu sentia que a educação física, como matéria, poderia complementar todos os meus conhecimentos e estudos na área da dança. E foi o que aconteceu. Então, com a dança, eu trabalhei durante 10 anos da minha vida, porque foi dos 15 até os 25, mas com a educação física eu me formei, eu tinha 22. Foi um pouquinho menos de tempo, mas eu tive aí bastante bagagem, bastante experiência na área também. Mas a Itália, onde a Itália entra nisso, bom, isso é assunto para um outro vídeo, né, como realmente aconteceu, mas saibam que em 2020 eu conheci o meu marido, né, nós começamos a namorar, e ele já morava aqui na Itália. Meu marido, como vocês devem ter visto nos outros vídeos, ele é atleta profissional de futsal, então a vida dele já era aqui, e quando a gente começou a namorar, eu já tive que começar a entrar um pouquinho nesse meio. Nós namoramos à distância por 3 anos, quando a gente completou 3 anos de namoro, nós nos casamos, e hoje estamos aqui morando na Itália juntos. Então meu último ano no Brasil foi antes de eu me casar, que foi em 2023, foi meu último ano trabalhando, exercendo minha profissão, vivendo a minha vida por lá. E foi também nesse ano que eu comecei a sentir a necessidade de uma transição de carreira. Eu amava muito o que eu fazia, porém eu sentia que eu estava acomodada. Eu era estável financeiramente, eu trabalhava em várias escolas, né, porque professor de dança e educação física não pode trabalhar em um lugar só, porque aí realmente não dá pra ter estabilidade financeira. Eu trabalhava em 4 escolas, eu tinha uma rotina muito puxada, tinha dia que eu começava a dar aula às 7 horas da manhã e parava às 7 horas da noite. Cada dia eu tava em uma escola diferente, então eu tava o tempo todo me movimentando, só que isso começou a ser cômodo pra mim, tava virando muito confortável. Então eu comecei a pensar, cara, eu tô muito bem aqui, eu tô muito confortável, mas eu acho que eu tô precisando me desafiar, porque eu sou muito nova ainda pra eu estar confortável desse jeito. Eu já sabia que eu mudaria de país, já tava tudo sendo planejado, e aqui seria, sim, o maior desafio da minha vida, e ainda é o maior desafio da minha vida, mas eu sentia que ali já começou, sabe? Essa necessidade de uma transição de carreira. E mesmo no Brasil já comecei a pesquisar o que eu poderia fazer de diferente pra trazer pra cá, já que eu queria mesmo uma transição de carreira e também sabia que se eu quisesse atuar na minha área, não seria uma coisa assim de primeiro momento. Eu tinha uma certeza, seria muito difícil eu conseguir alguma coisa aqui direto na minha área. Então talvez uma transição faria bem até para esse processo. Eu até procurei escolas aqui para eu trabalhar, as pessoas ficavam buzinando muito no meu vídeo, isso inclusive é uma coisa muito chata de se fazer, tá? Não façam isso com as pessoas, de ficar falando, ai, mas você não vai procurar nada na sua área? Ai, mas você não quer dar aula aí? Ai, por que você não procura uma escola de balé? Gente, não é assim que funciona. As pessoas acham, às vezes, que o mundo é Alice no País das Maravilhas. Né, que você vai chegar, as portas estarão todas abertas para você, que é só você ir lá numa escola que as pessoas não te conhecem, de um idioma que você tá aprendendo ainda, e falar, oi, eu sou professora, você pode me dar um emprego? Eu até tentei, né, fiz amizade com algumas pessoas, né, dei a cara a tapa algumas vezes, mas não funcionou, e eu acredito que se não funcionou é porque não era para ser. Até porque tudo que aconteceu me levou até onde eu estou hoje, pois atualmente estou trabalhando com marketing. Oi? Posso dizer que não tem nada a ver, porque esse trabalho eu consegui através das minhas redes sociais, né? Foi as pessoas vendo o que eu fazia pro meu perfil pessoal no Instagram, principalmente no TikTok, atraiu o olhar dessas pessoas pro que eu poderia fazer para elas dentro do que eu faço hoje. Foi uma semente que eu comecei a plantar desde que eu cheguei aqui. Na verdade, eu sempre criei conteúdo, mas eu não conseguia mergulhar a fundo nisso porque eu era muito ocupada, meu trabalho ocupava o meu dia inteiro, então eu não conseguia ter uma dedicação de sentar aqui na frente da câmera e gravar meus vídeos. Depois que eu vim pra Itália, eu tive muito mais tempo ocioso e eu comecei a me dedicar nisso aqui, então todos os dias era um compromisso pra mim. Então foi graças a isso, aos vídeos que eu fazia na minha página pessoal, pra divulgar a Gabi Digital Influencer, que era uma coisa que eu gostaria muito que desse certo,
que eu consegui esse emprego. Tá, Gabi, você falou, mas ainda não falou o que você tá fazendo. Bom, basicamente, eu estou trabalhando para o time do meu marido. Ó, que legal. Só que eu não trabalho para exatamente o time dele, né? O time dele é uma empresa muito grande, tem a escolinha, tem as categorias de base, né? Sub-17, sub-19, e eu estou com essa parte. E não foge muito do que eu já fazia, porque eu sempre trabalhei com crianças e adolescentes, né? Durante esses 10 anos, só mudei um pouquinho o ambiente. Eu quase esqueci de falar uma coisa que foi um divisor de águas na minha vida. Essa é a primeira vez que eu trabalho com um contrato para uma empresa, tudo certinho. Mas antes eu trabalhei também como babysitter, que também foi uma experiência maravilhosa para uma pessoa que trabalhou com crianças por 10 anos. Foi pouquíssimo tempo, foram mais ou menos uns 4 meses, mas assim, foi o que realmente me fez encarar a vida fora, sabe? Onde me fez sair da caixa, porque eu tava muito dentro de um casulo, sempre com medo, sempre insegura, e esse primeiro trabalho como babysitter, nossa, me tirou, foi tipo um empurrão que eu precisava. E não foi pelo financeiro, tá? Foi justamente para eu ocupar a minha cabeça, para eu conseguir me sentir valorizada de novo, me sentir importante, para eu realmente ver que eu era capaz. Que eu era capaz lá no Brasil, mas aqui eu sou também. E é sempre no tempo certo, né? Nada é por acaso, uma coisa sempre leva a outra. Por mais que eu esteja fora da minha área, eu não tô 100%, né? Porque eu já tô dentro de uma coisa que eu conheço muito, que é o mundo do futsal, que é o mundo do esporte. Eu também sou formada em educação física, então vejam só como tudo se encaixa. É surreal, assim. Pra quem acredita em Deus, como eu, é tudo plano de Deus. Termino esse vídeo hoje com o coração cheio de gratidão e tentando passar a maior energia positiva que eu possa passar para vocês, porque quando a gente chega, o desafio é muito grande, a gente acha que a gente não vai conseguir, mas a gente é capaz de tudo. De tudo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, com certeza eu venho aqui contar mais para vocês depois, principalmente a minha história com o meu marido, que é o que me trouxe até aqui. Um bacione e ci vediamo!